futuros empresários, pastores, missionários, homens e meninas e mulheres abençoadas por Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelos tios e tias que se dispuseram a estar exercendo o ministério de cada um deles, em nome de Jesus. Livro de Ageu, vamos começar no primeiro capítulo, e eu quero chamar a sua atenção para a nossa esperança, a esperança do cristão fiel. Ela é sempre o nosso Deus, ela vem do nosso Deus, ela vem dele e volta para o nosso Deus. A nossa esperança está nele. Uns confiam em carro, outros em cavalos, outros confiam em si mesmos, uns confiam em seu conhecimento, mas nós cristãos confiamos no Senhor, porque é dele que vem todo dom, toda capacidade, tudo aquilo que nós temos, fazemos, nossos dons, ministérios, vem dele, e para ele nós apresentamos, como mordomos fiéis, nós apresentamos ao nosso Deus aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, não só colocado, mas também capacitado. O Senhor tem nos ungido para a sua obra. Os anjos queriam essa posição, mas o Senhor nos deu essa posição de transmissores da palavra dele. Homens e mulheres que carregam a verdade que é a palavra do Senhor, que ela é viva, eficaz. Nós temos esse grande privilégio de poder estar servindo a esse Deus maravilhoso e poder transmitir a sua palavra. A única palavra que é verdadeira, a única palavra que pode transformar uma vida, pode libertar, pode trazer o renovo, refrigério, dar esperança, é a palavra do Senhor. Nós agradecemos ao nosso Deus porque nós temos acesso livre a toda a palavra, toda a escritura. Aquele que não sabe ler, ele consegue ouvir toda a escritura. Nós temos hoje acesso. Isso é maravilhoso. E eu vejo que, como todos nós, servos do Deus Altíssimo, nós temos uma missão. Eu não digo missão, é um privilégio, uma honra em poder estar transmitindo essa palavra tão maravilhosa. Uma coisa é você defender uma tese de algum curso que você está fazendo, outra coisa é você defender ou proclamar essa palavra tão maravilhosa, porque ela é verdadeira, ela é eficaz. Basta você abrir a sua boca e o demais o Espírito Santo fará. Quando você está defendendo uma tese, às vezes quando eu defendi algumas do que eu precisei defender, às vezes até eu mesmo ficava em dúvida do que eu estava defendendo ali. Será que é isso mesmo? Mas vamos lá, né? Agora não dá tempo de mudar nada. Vamos que vamos. Né? Vamos dar o recado e ir para casa. Mas quando nós transmitimos a palavra de Deus, dá aquele frio na barriga, mas é tão maravilhoso porque você pode até dar alguns deslizes de interpretação. Mas só o fato de ler a palavra do Senhor, não tem erro, não tem o que defender, mas tem aquilo, tem o que proclamar, tem o que glorificar e adorar. No livro de Ageu, Deus nos chama para algumas consciências, para algumas reflexões, para alguns entendimentos, nos alerta, nos exorta. E aqui o profeta Ageu, usado por Deus para transmitir a palavra ao povo dele, diz que nós precisamos refletir sobre a palavra de Deus, refletir sobre o que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Ele te chamou para fazer. Você pode ter dúvida de muitas coisas na sua vida, como eu também tenho, mas eu tenho certeza que todos vocês sabem que Deus te chamou para um propósito. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que Deus te chamou para proclamar a palavra dele. Basta você abrir a sua boca.
Ele também te chamou, assim também aqui no livro de Ageu, ele chama a sua atenção para uma reflexão e também chama a sua atenção para o seu ministério. Aquilo que Deus te capacitou, aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Às vezes eu vejo a pastora Beth aí atendendo, pastor, eu não sei, eu acho que não é, acho que Deus está enganado, acho que não sou eu, é outra pessoa, e por aí vai, né? Várias negações, mas temos certeza que Deus usa cada um de vocês, de uma forma ou de outra. Deus nos usa a todo tempo. E também, além da reflexão, além de chamar a nossa atenção para o trabalho ministerial, a responsabilidade que nós temos, eu não digo só responsabilidade, parece que é algo pesado, mas quando nós fazemos algo que nós amamos, quando nós falamos de alguém que nós amamos, parece que é tão fácil, tão simples. Quando as pessoas perguntam, fale algo da pessoa que você ama. A minha esposa, meus filhos, diga algo sobre eles. Normalmente homens são de poucas palavras, mas são pessoas extraordinárias que Deus colocou na minha vida. Se tem algo que é mais precioso para mim, além da palavra do Senhor, além da presença de Deus, é a minha família, minha esposa, meus filhos. Porque é algo sobrenatural. Há pessoas que não conseguem ter filhos. Quando nós casamos, eu disse, eu não vou ter nenhum. Eu parei no terceiro. Por falta de tempo. É maravilhoso ter filhos. São uma bênção. É algo extraordinário. Isso é dom de Deus. Isso é algo que Deus deu. Isso é um ministério que Deus nos deu. Às vezes nós pensamos, nossa, mas os filhos às vezes dão um pouquinho de trabalho. Quem não deu trabalho? Quem não deu trabalho? Mas Deus diz, olha, preste atenção naquilo que eu sei, que é aquilo que eu separei para você. Logo no primeiro capítulo, no verso 5 diz, considerai os vossos caminhos, na parte B. Ageu, capítulo 1, verso 5, considerai os vossos caminhos, e no verso 7 ele repete, considerai os vossos caminhos. Em algumas versões diz, com alegria no seu coração, considerai os vossos caminhos. Como tem sido fiel Deus, e como tem sido fiel a aliança que Deus tem com o seu povo. Por isso ele chama, olha, considerai os vossos caminhos. Veja nos caminhos que tem andado. Aplique no seu coração, ou aplique o seu coração nos seus caminhos. Quando você está com o seu coração entregue ao Senhor, e o Senhor diz, olha, aplique o seu coração nos seus caminhos. Ou seja, tudo que você fizer, se você estiver no caminho, e o caminho é Jesus, se você está no caminho, se você está com Jesus, você tem alegria no seu coração, você tem amor. E é fácil falar de amor quando nós estamos plenos de amor, nós estamos completos de amor. Talvez você diga, mas eu não estou sentindo isso. Abra seu coração, deixe o Espírito Santo entrar e você vai sentir o amor, a presença do Senhor. Mas o profeta aqui, usado por Deus, diz, olha, considerai os vossos caminhos. No verso 6 ele diz, tem semeado muito e colhido pouco. O profeta aqui, usado por Deus, diz, olha, olhe para os caminhos que você está andando. Olhe para as decisões que você tem tomado. Olhe para o que você tem pensado. Olhe, perceba, faça uma reflexão. O que a sua boca tem liberado? Sua boca tem liberado palavras de amor, de salvação ou de murmuração? Tenho certeza que como cristãos, nossa boca saem palavras de salvação, saem palavras de amor, saem palavras de vitória. Olha, vai dar tudo certo. As lutas estão grandes, mas nós vamos vencer. Deus vai nos dar a vitória. Agora, nós precisamos abrir a nossa boca, proclamar, profetizar.
E aqui o profeta, ele diz, olha, a infidelidade, ela não tem aliança com Deus. Deus não anda com a infidelidade. Deus, ele tem uma aliança, ele tem um pacto com a verdade, com a vida, com a salvação, com a libertação, com o temor, com a obediência, com a santidade. Por isso ele diz, olhem, vejam seus caminhos, considerai os seus caminhos, considere o que você está fazendo, considere o que você está pensando, considere o que você está fazendo, guiado pelas circunstâncias. Filipenses 4:11, Paulo diz, olha, eu não sou movido pelas circunstâncias, pela política, pela guerra, pela enfermidade, mas eu sou movido pelo poder de Deus, eu sou movido pelo Espírito Santo. Eu não sou movido pelas circunstâncias, mas eu sou movido por aquele que me guia no caminho. Por isso o profeta diz, olha, veja, considere os seus caminhos, considere as suas escolhas. No verso 10 e 11, ele diz, portanto o céu sobre vós retém o orvalho. No verso 6 diz, tem semeado muito e colhido pouco. Por quê? O que está acontecendo? Por que o profeta chama a atenção do povo de Deus? E aqui, olha, aqui o contexto é a reconstrução do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O que nós temos feito com o templo do Espírito Santo? Que caminho temos andado? Nosso Deus, Ele nos abençoa, mas também Ele pode reter as bênçãos. Como está aqui no primeiro capítulo, verso 10 e 11. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra detém os seus frutos. E assim ele continua no verso 11. Aqui o contexto era que Deus não estava abençoando as mãos do povo dele. O povo semeava, mas não conseguia colher. Por quê? Jesus nos deixa um grande exemplo, pois ele diz, lá em João capítulo 8, verso 29, diz assim, aquele que me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está aqui um exemplo que Jesus deixou, olha, Ele nos enviou, Ele enviou você, Ele está enviando você para todos os lugares que você tem ido, Deus está te enviando. Mas pastor, você não tem noção, todo dia eu saio para ir para o trabalho, mas eu não gosto, eu vou contra gosto para o trabalho ou para algum lugar, o Senhor está te enviando, querido. Agora, considerai os caminhos que você tem andado. Tem trabalhado muito, tem semeado muito e colhido pouco. Considerai o caminho que você está andando. Jesus nos deixa um grande exemplo, porque eu faço sempre o que agrada o meu Deus, ao meu Pai. Eu te pergunto, você tem agradado ao nosso Deus? Você tem agradado Jesus? As suas ações têm agradado Jesus? Os seus caminhos têm te levado para o destino que Deus determinou para a sua vida? Você está dentro do propósito que Deus te chamou? Você está dentro da vontade que Deus tem para a sua vida? Você está sendo movido pelas circunstâncias ou você está sendo movido pelo poder do Espírito Santo do Senhor Deus? Você está sendo movido pela unção, pelo ministério, pelo propósito, pelos sonhos de Deus sobre a sua vida? Porque, queridos, o pecado, ele pode não, ele vai produzir, ele produz grandes consequências na vida das pessoas, principalmente do cristão. O pecado pode emperrar os avanços
os nossos sonhos, os nossos projetos que Deus tem colocado sobre nós. O pecado pode nos afastar da presença de Deus. O pecado pode esfriar os nossos corações, pode nos afastar da presença de Deus. Deus não quer de nós rituais espirituais, Deus quer santidade. Deus exige que haja santidade em nós. Deus diz: olha, eu faço tudo que meu Pai, tudo que agrada ao meu Pai, tudo que agrada ao Senhor. Eu ando nos caminhos do Senhor. Eu ando dentro da vontade do Senhor. Não na minha vontade, mas na vontade do meu Deus. Porque o Senhor, queridos, Ele não vai aceitar as nossas ofertas se nós não estivermos com uma vida que lhe agrada. O Senhor não vai aceitar a sua oferta se você não estiver nos caminhos do Senhor, se você não estiver dentro do propósito de Deus, se você não estiver em santidade, em obediência. Aqui nós acabamos de ver um contexto, eles semeavam muito, mas colhiam pouco. Por quê? Porque Deus disse: olha, vocês precisam fazer a minha obra. O contexto aqui era a construção do templo, mas você tem o seu templo para ser construído, você tem uma obra para fazer. Deus colocou sobre as suas mãos uma obra para você executar. Aqui o contexto, eles diziam: olha, Senhor, nós não fizemos porque ainda não é o tempo. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas, de fato. Mas o Senhor tem o seu tempo para cada um de você, cada um de nós, cada um de vocês. O que nós temos feito? No capítulo 2, ele continua e nos chama a atenção para considerarmos a santidade. E aqui, mais uma vez, quem tem aquela Bíblia que tem as letras em vermelho, quando são a palavra de Deus, é bem legal essa ferramenta, mas aqui é o próprio Deus falando através do profeta Ageu, e aqui ele diz: fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: que dentre os que permaneceram viu esta casa na primeira glória. Você, quando teve o primeiro contato, a primeira experiência com Jesus, como foi essa primeira glória? O que você sentiu? Como que foi? Qual foi a sua experiência? Foi uma glória muito maravilhosa? A glória da primeira casa foi muito boa? E agora, da segunda casa, deveria ser melhor. Porque agora você sabe orar, você sabe adorar, você sabe chegar diante de Deus, você sabe, você conhece Ele pelo nome, pela voz, pelo cheiro, você conhece Ele pela presença. A glória tem que ser muito maior. Mas Ele nos chama a atenção para a santidade. E é interessante que a santidade, queridos, ela não se transfere. Não tem como você transferir uma santidade. Não é possível. Não, uma santidade, ela não acontece por osmose. Pelo contrário. Quando há pecado, quando há impureza, não há santidade. A pureza moral, ela não pode ser transferida. Você pode dar bons testemunhos, bons exemplos. É o mínimo que nós podemos fazer. É possível uma pessoa saudável transferir saúde para uma pessoa? Minha esposa foi com a minha sogra estava internada, ficou lá 3 dias e minha esposa foi só de acompanhante. Minha sogra que estava enferma, minha esposa estava bem, estava sã. E chegou no hospital,
Foi lá para acompanhar a mãe e ficou lá, junto com a mãe, 3 dias, 3, né? 3 dias, 2 dias, direto, não podia ir para casa. Por quê? Porque estava acompanhando um enfermo. Então, a enfermidade, ela transferiu para minha esposa. Mas a santidade não, queridos. A enfermidade, o pecado, ele transfere, já viu? É fácil, parece uma epidemia, né? Ou uma pandemia. Mas a santidade não. Santidade não. Santidade, você tem que cuidar da sua. Você tem que correr atrás da sua, você tem que trabalhar na sua. Não ache que você sentar do lado de alguém que é santo, você ficará santo também. Você verá exemplos que vão te ajudar, vão te auxiliar a buscar a santidade através da presença de Deus, através do sangue de Jesus. Mas ela não vai acontecer por osmose. Bom seria, né? Pecador como eu, seria muito fácil sentar aqui nessa primeira fileira aqui, uma santidade em pessoa, né? Ali também, lá também. Seria maravilhoso, mas não é assim que acontece. As coisas imundas é que contaminam. A santidade, ela não é contagiosa. Mas aqui no capítulo 2, verso 18 diz: considerai. Lá atrás ele diz: considerai os vossos caminhos. Agora no capítulo 2, 18 diz: considerai agora, desde esse dia em diante. Considerai agora, a partir de hoje, a partir de agora. Aqui no verso 17, o profeta faz uma linha do tempo. Olha, no verso 17, havia algo lá atrás que te afastava da presença de Deus, nos afastava da presença de Deus, eu me incluo nisso, é o nosso pecado, a falta de santidade, a falta de compromisso, a falta de ouvir e obedecer, ouvir para obedecer a presença de Deus, a vontade de Deus. Você tem uma obra, amados, que você precisa concluir. Você tem um templo que você precisa construir e a glória dele tem que ser maior do que a primeira. Agora, o que você tem dito para o nosso Deus? Não é tempo, ainda não é hora, não é o momento. Considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Tem semeado muito e colhido pouco? Mas ele diz aqui no capítulo 2, se nós buscarmos a santidade, se nós buscarmos a obediência, se nós estivermos na presença do Senhor, se nós considerarmos o caminho que nós estamos andando, e caminho, entenda, tudo aquilo que você tem tido como filosofia, como crença, como entendimento. Quando você pergunta para algum irmão: e aí, irmão, vamos, a obra está pronta? Vamos para a obra? Qual é a sua obra? O que você tem construído? O que você tem feito? Conta a sua história, conta a sua vida. Não, pastor, calma aí, não precisa ser, não tem tempo, calma. Há tempo, aí o cara já usa até os versículos bíblicos, né? Há tempo para todas as coisas. Verdade. Há tempo do preguiçoso, né? Há tempo do que não quer nada, há tempo. Amados, eu estou falando isso para vocês porque eu vivi muito isso. Não é hora, não é tempo, não é momento. Mas é engraçado que o cidadão, o crente, ele fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa, Senhor, muda a minha sorte, Senhor, a situação está difícil, as contas estão chegando, os boletos estão chegando, e o Senhor diz: é mesmo, você está semeando muito? O que você tem semeado? O que você está semeando? Obrigado, querido. Queridos, se o pecado, ele traz derrota, a obediência, ele traz vitória. Se o pecado te desanima, a obediência te anima. Se o pecado te afasta, a obediência te aproxima. Se o pecado te enfraquece, a presença te fortalece.
Está diante de vós o bem e o mal, está em Deuteronômio, escolha, pois, o bem. Escolha as coisas boas, considerai os vossos caminhos, andai em obediência, andai em santidade, porque quem prometeu essas bênçãos, essas promessas, Ele é fiel para cumprir. Isso aqui é a palavra do Senhor, ela está mais do que autenticada, não há mais dúvida do que está escrito aqui, simplesmente obedeça e faça com que isso aconteça. Nós cristãos, nós devemos nos caracterizar pela fidelidade, pela lealdade à palavra do Senhor, porque ela é fiel. As Escrituras são a marca de um cristão verdadeiro. Quando uma igreja prega a palavra de Deus, essa é a marca da verdadeira igreja de Cristo. Quando uma igreja proclama a palavra, é uma igreja que é verdadeira, é uma igreja de Cristo. As pessoas estão buscando ilusões, as pessoas estão buscando fantasias, entretenimentos, e você vai encontrar igrejas, e eu não estou aqui para criticar ninguém, eu tenho que dar conta do que eu faço, mas símbolos e os sinais de uma verdadeira igreja, quando ela proclama a verdade, quando ela fala a verdade é Cristo, só Cristo pode salvar, só Cristo pode libertar, só Ele pode transformar. No verso 19 do capítulo 2 de Ageu, ele continua: por acaso há ainda semente no celeiro? Sim, além disso, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira, não tem produzido, desde esse dia eu vos abençoarei. Ou seja, aqui o profeta, usado por Deus, diz: olha, aqui há um marco. Se você considerar os caminhos que você tem andado, se você andar em obediência, em santidade, haverá, a partir de hoje, a partir desse momento, bênçãos sobre a sua vida, porque o Senhor abençoa. Se eu ando com aquele que abençoa, eu sou abençoado, mas para andar com Ele, eu tenho que andar em santidade, em obediência. E Ele diz: a partir deste dia, vocês colherão muitos frutos. Os celeiros estavam vazios, mas agora eles estarão cheios. A partir deste dia, diz o Senhor, eu vos abençoarei. Diz o Senhor, a partir deste momento, eu vou abençoar vocês. Mas você e eu precisamos andar em obediência, em santidade e considerar o caminho que nós temos andado. Ageu estava aqui pedindo que o povo confiasse em Deus em relação à próxima colheita. Olha, estava difícil, mas agora vocês vão colher. O dia da obediência, queridos, é o dia da nossa vitória. Quer saber qual é o dia da sua vitória? Será o dia da obediência, da santidade. Esse é o dia da sua vitória. Esse é o dia que você vai e nós alcançaremos a vitória. Às vezes as pessoas pedem: pastor, ore, porque eu não sei qual será o dia é hoje, o dia é agora, neste momento, basta nós andarmos em santidade, em obediência. Deus está afirmando a sua palavra, e somente a palavra do Senhor é suficiente. Quando você vai fazer um negócio com um estranho, você quer garantias. Agora, quando você está fazendo algo com o nosso Deus, Deus não tem que te dar garantia de nada, porque Ele já é o Deus da verdade, Ele é a garantia. Muitas pessoas esperam: não, quando Deus falar comigo, quando algo acontecer, eu vou fazer a obra que Deus me chamou. Não vai acontecer, querido, porque o Senhor te chama. Ele te chama agora para fazer a sua obra, Ele te chama agora para obedecer, para andar nos caminhos dEle, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Tudo isso são enxertado em nós, são colocados em mim, em você. O poder vem do Senhor. Lá em Malaquias,
Capítulo 3, 100 anos mais tarde, o profeta Malaquias, ele faz um alerta. Abra lá, por favor, sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, verso 8 em diante. Ele nos alerta, e 100 anos depois ele alertou novamente o povo de Deus. Olha, alerta esse mesmo povo dizendo que somente a obediência em trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro poderia suspender as maldições sobre a vida de cada um deles. Está aqui a palavra, vamos ler. Capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Como que nós roubamos a Deus? Pela desobediência. Falta de santidade. Porque sem santidade, nós não conseguimos estar na presença de Deus, porque Ele é santo. Nós precisamos ser santos para entrarmos na presença de Deus. E como eu posso ser santo? Me revestindo do sangue de Jesus, me lavando no sangue de Jesus todos os dias. E Ele continua, mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Verso 9, vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubais toda esta nação. E ele continua no verso 10, trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-lo. Eu vou repreender o devorador por causa de vocês. Eu vou repreender o devorador por causa da sua santidade. Eu vou repreender o devorador por causa da sua obediência. Eu vou repreender o devorador por causa da sua fé. Eu vou repreender o devorador por causa dos seus caminhos, porque você tem andado nos caminhos retos do Senhor. Eu vou repreender o devorador. Eu vou quebrar as maldições, diz o Senhor. Eu vou quebrar as maldições porque nós estamos andando em obediência. O Senhor vai quebrar as maldições porque nós andamos em santidade. O Senhor quebrará as maldições porque nós ouvimos e agimos. Nós ouvimos e obedecemos. O Senhor vai quebrar as maldições. Eu vou repreender o devorador por causa de vocês, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. O diabo não vai derrotar mais a nossa semente. O diabo não vai mais destruir, não vai mais reter os frutos que Deus tem para a sua vida. O diabo não vai reter as bênçãos que Deus tem liberado para a sua vida. Porque nós andaremos em santidade, nós andaremos em obediência. Nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão abençoados. Todas as nações te chamarão de abençoados. Qual deve ser a sensação de ser chamado de abençoado? Você tem essa curiosidade? Você já teve essa curiosidade? Já teve? Alguém já teve essa curiosidade? Ser chamado de abençoado? Mas abençoado de verdade, sem ironia. Deve ser maravilhoso poder ser chamado de abençoado. Deve ser algo sobrenatural, ser chamado de abençoado. É algo muito sério. É algo muito ímpar, muito particular. Você poder ser chamado de abençoado. Por quê? Porque nós andamos com Deus, nós obedecemos, nós ouvimos, nós cremos. Para concluir, o Senhor nos confronta a mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas posturas, os nossos caminhos, rever as nossas ações, porque a pregação da palavra de Deus, ela é insubstituível. Você tem que buscar conhecimento, claro, mas a palavra de Deus, ela é suficiente para tudo que você precisa, tudo que você tem necessitado, tudo aquilo que você tem buscado, está aqui na palavra de Deus. O povo de Deus foi para o cativeiro babilônico por não dar ouvidos à palavra. Ficaram escravos, passaram sufoco,
Por quê? Porque não obedeceram, porque não creram na palavra de Deus. Eu acho interessante que muitas pessoas pagam para ver se de fato as escrituras elas são verdadeiras, mas de forma errada. Por que você não faz prova? A própria escritura diz, o Senhor aqui em Malaquias 3:10, olha, faça a prova de mim, se eu não abençoar, não abrir a janela dos céus, etc, etc. Se você quer fazer uma prova com Deus, faça isso, porque eu fiz e eu sei que funciona. Eu não estou aqui para autenticar a palavra de Deus, estou dizendo, para mim funcionou. Eu não sou melhor do que você. Como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Não estou aqui, estou no lugar mais alto, mas não como autoridade, mas como aquele que traz a palavra do Senhor. Não por mim, mas pela palavra. A palavra é ela, é dela que você e eu precisamos. Nós devemos permanecer comprometidos com os planos de Deus. Está aqui no Ageu, lá no Ageu, capítulo 2, 10 a 19, você precisa estar focado nos planos que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós mudamos e perdemos o nosso foco mediante ao que nós estamos passando. Não mude, não perca os compromissos, o comprometimento, os planos que Deus tem para a sua vida. Devemos estar sempre agradando e vivendo uma vida de santidade. Ageu, capítulo 2, devemos ser a Deus, ou agir, ou estar na presença de Deus com fidelidade. E para encerrar, eu quero que você abra de novo, lá em Ageu, capítulo 1. Verso 14. Ageu, capítulo 1, verso 14. Já estou encerrando. Cadê os anjos aí? Os adoradores. Pode voltar. Aí, servos bons, obedientes, santos e fiéis serão prósperos em nome de Jesus. Obrigado pelo coração de vocês, pela disponibilidade e obrigado por estarem ouvindo a voz do nosso Deus. Em Ageu capítulo 1, verso 14 diz: E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel. O Senhor soprou o espírito em Zorobabel. O Senhor está soprando o seu espírito sobre você. O Senhor está soprando o seu espírito sobre você. Para quê? Para fazer as boas obras do Senhor. Verso 14. O Senhor te capacita. Ele sopra o seu espírito sobre você, para você e eu executarmos a sua obra. Ele nos enche de poder, Ele nos capacita, mas precisamos andar em santidade, andarmos no caminho do Senhor e mais, sermos obedientes à palavra do Senhor. Se fizermos isso, o Senhor nos garante uma vitória, uma bênção. O Senhor nos garante a quebra de maldições. O Senhor garante que nós colheremos os frutos que Ele tem para cada um de nós. Amém? Estão todos bem? Foi um pouco pesado, mas foi em amor. Foi com carinho. Tá bom? Não estou bravo com ninguém. Né? Mas é em amor, queridos. É em amor. Eu estou falando isso para vocês porque a minha esposa ela é bem mais fácil para lidar com isso. Eu sou mais aquele bicho meio indomável, mas o Senhor está tratando. Mas aquela coisa, a cabeça que não pensa, o corpo que padece. E chega uma hora que você começa a usar mais o cérebro para algumas coisas. Você começa a ser mais de reflexões. E você começa a chegar, eu pelo menos comecei a chegar à conclusão de que realmente a palavra de Deus, ela funciona, ela é eficaz. Mas tem uns critérios que nós precisamos obedecer. E não são difíceis, porque Ele diz, eu estou com vocês em todo o tempo. Eu vou e deixo o Consolador. O Senhor nunca nos deixou sozinho. Seja lá onde você estiver, o que você estiver passando, o Senhor está contigo. E Ele vai soprar o seu Espírito sobre você.
Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Entregamos, ó Pai, essa palavra e pedimos que o Senhor continue soprando o seu Espírito sobre nós. Senhor, nos ajude a andarmos no caminho, andarmos dentro do propósito, andarmos dentro do nosso chamado, a sermos obedientes e santos. Senhor Jesus, Espírito Santo, nos lave agora com o sangue daquele que morreu na cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Somente Ele pode nos purificar, mas nós precisamos nos colocar no caminho. Nós te glorificamos, ó Deus, por essa grande oportunidade, pela Tua presença, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor está sempre conosco, até mesmo em meio às lutas, até mesmo em meio aos nossos erros e pecados. O Senhor manda o socorro bem presente, para que possamos voltar para o caminho, para que possamos ter uma vida de santidade e obediência. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.